Daniel 1, versículo 3 a 6. Ele vai estar depois dos profetas Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, e aí chega Daniel. É um dos livros muito importantes da Bíblia, um dos profetas muito importantes. Apesar do tamanho do livro, porque os profetas maiores, eles são maiores pelo tamanho do livro, e os menores, porque os menores são menores, mas ele é considerado um dos profetas maiores, tamanha a importância que tem o livro dele, tamanha a importância que tem o que é tratado no livro, os assuntos e as profecias que Daniel fala, inclusive nos capítulos finais. Ele vai falar do fim dos tempos, ele vai falar do anticristo, ele vai falar da volta do Messias, ele vai falar da última hora. Então, tamanha importância dele é que ele é considerado um dos profetas maiores também. Então vamos lá, Daniel capítulo 1, versículo 3 a 6. A escritura então nos diz assim: Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Amém. Pode fechar a sua Bíblia e nós vamos meditar então nesse texto. Na época da Babilônia, do reino babilônico, eles levaram cativo o povo de Israel, o povo de Judá, da nação de Israel, mas o povo de Judá, os judeus, levaram cativos para a Babilônia. A Babilônia é totalmente diferente, contrária à cultura judaica. A Babilônia pluralista e politeísta, ou seja, de diversas culturas, de diversos pensamentos e de muitos deuses. E eles desejavam, quando levaram o povo judeu cativo, aculturar esse povo, ou seja, colocar a nova cultura nesse povo que estava indo para lá, impor a cultura deles, a cultura babilônica, nesse povo que estava indo cativo para lá. Porém, esse povo que foi cativo para a Babilônia, ele não era um simples povo, ele não tinha somente o povão, mas eles também catalogaram e pegaram pessoas importantes da nação judaica para ir também compor a nação babilônica. E essas pessoas importantes, homens inteligentes, homens que lidavam com as áreas diversas em Israel, eles deveriam ir para o palácio, para eles serem doutrinados na cultura da Babilônia, mas a Babilônia usar o talento de cada um deles para servir na Babilônia. E desde aquela época, o exclusivismo judaico-cristão, agora para nós hoje, ele incomoda, ele atrapalha, ele incomoda uma cultura pluralista. Ele incomoda, ele perturba, porque uma cultura que é plural, essa cultura, ela não aceita o discurso de um único Deus, ela não aceita o discurso de um Salvador, de um só caminho. Então o exclusivismo judaico-cristão incomoda, atrapalha. E esses homens que foram para lá, com uma cultura na sua raiz, na sua essência, levados
e ensinados através da história pelas suas famílias, um ensino de pai para filho, aonde eles entendiam, aonde eles viviam um só Deus, um único Deus, onde viviam a cultura desse Deus, a cultura de um livro, a cultura que eles iam aprendendo de geração em geração. Agora eles estariam num país, num lugar totalmente contrário, e o que eles precisavam agora fazer era manter a sua fé. E agora então, o que fazer nesse lugar? Que postura tomar? E por isso que eu dei o nome de a postura do servo de Deus. A postura do servo de Deus, que é aquilo que eles tiveram que assumir naquele lugar, mesmo a imposição do rei, mesmo sob a imposição do império, eles precisavam manter a sua postura, a sua integridade. Mesmo o rei ordenando algumas coisas, algumas questões, eles precisavam escolher a quem servir, a quem obedecer. Então eles tiveram uma postura exemplar. E o livro de Daniel vai narrar a postura desses 4 amigos: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E eles tiveram uma postura extraordinária que hoje serve para nós, de ensino, de norte, aonde lá na Babilônia eles não poderiam expressar a sua fé, porque a Babilônia tinha uma cultura de muitos deuses, mas os deuses que eram ditados pelo imperador. Tanto que o imperador Nabucodonosor, quando um certo dia ele pirou na batatinha, ele enlouqueceu, e ele mandou fazer uma estátua dele, e deveriam adorar essa estátua, porque o rei era um deus também. Assim como no Egito os faraós eram deuses, os babilônios também, os reis eram deuses que deveriam ser adorados, deveriam se prostrar perante esse rei e perante a estátua que esse rei fez. E cada vez mais eles forçavam com que esse povo que lhe foi cativo mudasse a sua mentalidade, mudasse o seu jeito de viver e fosse viver aquilo que eles queriam que eles vivessem. Iam cortando, iam punindo, iam cortando, afunilando e não deixando eles viver a sua fé. Muito parecido com o que a gente vive hoje, aonde cada vez está mais difícil de expressar a fé. E não qualquer fé, a nossa fé. Hoje nós vivemos num país laico. O Brasil é um país laico, pelo menos no papel. Só que existe muita confusão e muito erro e muito pensamento enganoso e errado a respeito do país laico. O país laico quer dizer que todos podem expressar a sua fé e todos podem exercer o proselitismo, que é convidar alguém, convencer alguém para vir fazer parte da sua religião. Isso é permitido num país laico. Qualquer um pode ali na praça, seja a religião católica, protestante, espírita, umbandista, qualquer um pode ir na praça pública e fazer um culto. Isso faz parte de um país laico. E ninguém pode ir lá apedrejar, ninguém pode ir lá tentar tirar, ninguém pode chamar a polícia para que isso não aconteça, porque isso faz parte de um país laico. A liberdade religiosa. Tanto que a liberdade religiosa nos guarda no capítulo 5º da Constituição, onde o ambiente de culto ele é preservado pela Constituição. Ninguém pode atrapalhar o ambiente de culto. Se vier alguém aqui entrar e quiser atrapalhar, quiser fazer um fiasco, quiser fazer algo que fosse impedir o culto acontecer, nós podemos chamar a polícia para a pessoa é presa, porque ela está infringindo o parágrafo 5º da Constituição. Então o país laico é isso. Todas as religiões têm expressão, todas podem, mas na verdade o que tanto na Babilônia quanto hoje em muitos países, e aqui no Brasil também está se tentando isso, é o laicismo. Que o laicismo é diferente. O laicismo é: eu tenho a minha fé, você tem a sua fé. Você pode ter uma Bíblia em casa, você pode orar em casa, você pode orar no templo, você pode exercer a sua fé no particular, no privado, não público. Isso é laicismo.
Aí quando a pessoa vai na praça pública fazer um culto, alguém diz, não, mas isso aí não pode, isso aí está errado. Não, não está errado, isso é país laico. Isso estaria errado se fosse o laicismo, que não permite que isso aconteça. E é assim nós estamos vivendo, porque as leis e quem deveria nos proteger, que é o governo, que ele está aqui para salvaguardar as outras esferas, ele muitas vezes não faz isso. E aí as leis estão cada vez afunilando mais. Então qual postura tomar? Que postura nós devemos ter perante situações que vêm contra nós? Perante situações que vai contra você, contra a sua fé, seja no trabalho, seja no ambiente público, seja em qualquer lugar, seja na sua família. Quando existe algo que está podando você, que está oprimindo você, e você não sabe como fazer, o que fazer. Então nós cristãos, a exemplo de Daniel e seus amigos, devemos ter uma postura, a postura do servo de Deus. E aí nós vamos ver então que no versículo 10 do capítulo 1, vai dizer assim: apesar disso, ele disse a Daniel, tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês, e se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o que o rei poderia pedir é a minha cabeça por causa de vocês. O que aconteceu quando eles receberam a dieta que o rei estava oferecendo para eles? Vocês vão comer de tudo que existe no palácio, tudo que eu como vocês vão comer, e é assim que vocês vão ser tratados. O rei, na verdade, estava tratando eles com exclusividade, que eles estavam indo bem. Olha, vocês são especiais para mim, vocês vão, não é como o povo, não é como a plebe que está lá comendo o que tem, não, vocês vão comer aquilo que eu como, aquilo que eu coloco na minha mesa. Só que o que ele colocava na mesa ia contra a fé de Daniel e seus amigos, porque eles comiam comidas sacrificadas para ídolos, eles comiam animais impuros, eles tomavam bebida forte que os judeus não tomavam, bebiam no máximo vinho, e eles não aceitaram. Então Daniel disse, não, eu não vou fazer isso, eu não vou comer essa comida, eu não vou me alimentar desses manjares, eu não vou me alimentar daquilo que o rei está oferecendo. Nós vamos fazer uma dieta que nós não vamos comer nada disso, vamos se alimentar apenas de frutas, de verduras, e nada que é servido na mesa do rei. Aí esse auxiliar do rei diz, mas como assim? Se isso acontecer e o rei descobrir que vocês estão mais fracos, a minha cabeça vai rolar. Mas eles tiveram uma postura, porque quando você escolhe servir a Deus, nunca será menos que os outros. E esse é um grande problema, gente. Esse é um grande problema do crente que não está firme em Deus, que não está firme na fé. Porque muitas vezes vemos cristãos com vergonha de exercer sua fé, com vergonha de declarar a sua crença, de declarar a fé em Deus, com vergonha de dizer que serve a Deus em determinados assuntos ou até em uma conduta, vergonha de dizer, não, eu não faço isso, não, mas aqui todo mundo faz, nós fazemos, não, mas eu não faço isso, dessa forma eu não vou agir, eu não falo desse jeito, eu não me porto desse jeito, não, nesse lugar eu não vou. Ou dizer, aqui é o certo, dessa forma deve ser, assim é o correto, porque eu faço assim, porque eu sirvo um Deus que me diz que isso é certo. Então eu não vou abrir mão da minha fé, eu não vou abrir mão dos meus pensamentos, eu não vou abrir mão daquilo que é a forma de viver que eu escolhi para mim, que meus pais me ensinaram. Assim Daniel disse, não, eu não vou fazer isso, porque eu sou íntegro na minha fé, eu não negocio a minha fé, eu não negocio a minha crença, eu não negocio o meu Deus, e eu digo não. E o grande problema é que nós muitas vezes não sabemos dizer não. Quanta gente com problema para dizer não, que
quer ser simpático, quer ser querido, quer ser amigo, e puxa, se eu falar não, de repente esse meu amigo vai ficar chateado comigo, de repente não vai ser legal, puxa vida, né? E aí acontece um monte de coisa ruim, acontece tragédias, acontece problemas. Quantas pessoas estão com o nome sujo porque não conseguiu dizer não para alguém que pediu o nome emprestado e a pessoa não pagou e agora está com o nome sujo? Porque poderia muito bem dizer, puxa, não vai dar, me desculpa, mas isso eu não faço. Não porque está errado, mas porque eu estou vendo que tu não vai pagar. Não vou falar para ele, mas eu estou vendo que não vai dar. Eu conheci uma pessoa uma vez que ele dizia, eu só empresto meu nome se aquilo que a pessoa vai comprar, eu tenho condições de pagar. Porque se ela não pagar, eu pago. Mas se eu não tiver condições de pagar, eu não empresto. E você sabe que você dizer não para alguém, diz, mas eu posso perder o amigo. Você sabe que você vai dizer sim e você vai perder o amigo. Porque ele não vai pagar e vocês vão brigar. Então, quantas pessoas não sabem dizer não? Não conseguem dizer não, por quê? Porque tem vergonha de exercer a sua fé. Tem vergonha de falar, não, eu não faço isso, eu não concordo com isso, não é assim que eu vou agir, não é assim que eu estou acostumado a agir na minha vida. Surgiu uma proposta indecente de trabalho e eu vou dizer, não, eu não faço. Já contei para vocês, eu perdi um emprego uma vez. Na verdade eu perdi uma comissão de 3 mil reais. Eu ia ganhar 3 mil reais de comissão em uma venda e eu disse que eu não ia fazer daquele jeito. E o chefe disse, tá bom. Passou um mês e ele mandou embora. Porque eu não negocio a minha fé. Eu não negocio a minha crença. Eu não negocio o meu Deus. Eu sei quem eu sou. Você precisa saber quem você é e saber quem é o Deus que você crê. Porque quando você escolhe servir a Deus, você não vai ser menos que outra pessoa. Daniel, quando passou por essa prova, eles viram que ele não estava mal, não estava pior do que os outros. No versículo 15 vai dizer assim: passado os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Fazer a vontade de Deus nos torna mais saudáveis e mais fortes. Amém. Se nós olharmos para a sociedade, se você montar um retrato, qual família é mais saudável e mais forte? Se você montar duas famílias, a que serve a Deus, que segue seus princípios, e a que não segue a Deus e não segue os seus princípios, qual família está mais saudável? Qual família está mais forte? Se você olhar para uma empresa, para um dono de uma empresa que serve a Deus e um que não serve a Deus, qual está mais forte? Qual está mais saudável? Às vezes você olha a fachada e você diz, nossa, meu Deus, olha essa baita empresa. Mas você não sabe que lá dentro, lá no coração, está quebrada, está falida. Quem ia imaginar que a Pavioli ia declarar falência e fechar as portas? Aí fechou agora na enchente, mas aí foi ver, ela já estava com dívidas milionárias que não conseguia mais suportar, e a enchente foi a gota d'água, literalmente, para fechar as portas. Mas quem ia imaginar? Mas você olha para alguém que serve a Deus e para alguém que não serve a Deus, quem está mais saudável? Quem está melhor? A sua escolha em fazer a vontade de Deus vai deixar você mais forte e mais saudável. Porque muitas coisas que você vai ter que escolher, você vai escolher aquilo que é melhor, aquilo que é saudável, aquilo que deixa você mais forte. Não somente forte e saudável no corpo físico, como foi com Daniel, que olharam para ele e disse, poxa, mas tu está melhor que os outros, cara. E os outros estão comendo de tudo, tu não come nada do que estão te oferecendo, e tu está mais saudável. Não somente como ele, mas quem segue a Deus, quem segue a sua vontade, quem faz a sua vontade, vai ter a aparência, vai ter a sua vida, vai ter o seu corpo físico, a sua saúde física, mental, emocional e espiritual melhor. Amém. É comprovado que uma pessoa que exerce exercícios espirituais,
é comprovado pela ciência. Ela atinge áreas do seu cérebro que ajuda nas suas atividades. É comprovado pela ciência que quem ora mexe no seu cérebro, mexe no seu corpo. Olha só, eu fui pesquisar e olha só o que um site de pesquisa diz. O ato de orar também ajuda na liberação de neurotransmissores relacionados com o prazer e o bem-estar geral, como endorfina e dopamina, o que explica a sensação de paz trazida pela oração, o que ajuda na redução do estresse e da ansiedade. Não é um site cristão que diz isso, é um site secular de ciência, de pesquisa. A revista Humanize trouxe uma nota e uma pesquisa, uma matéria sobre a oração e os efeitos da oração. Às vezes eles chamam também de meditação, porque a oração é uma meditação. Eles dizem assim: o estímulo cerebral impulsionado após a oração serve como uma mudança de caminho no cérebro, onde o indivíduo consegue regular seus sentimentos ruins e melhorar o convívio social. Olha o que a oração faz. A oração libera endorfina e dopamina, que são os hormônios da alegria, os hormônios que geram saúde, saciedade, paz. E olha só, tiraram uma foto do cérebro de alguém que não ora e de alguém que tem práticas espirituais e que ora. Aqui está o cérebro de quem não ora e aqui está o cérebro de quem ora, totalmente ativado, totalmente movido pela endorfina, pela dopamina, totalmente modificado. As bênçãos, porque quem escolhe servir a Deus tem bênçãos, espirituais, mas também no seu corpo físico, mentais. Olha só, eu fui atrás e eu descobri 7 benefícios que a vida espiritual da oração traz no cérebro. Primeiro, a atividade da oração aumenta a resistência à dor. Já pensou nisso? Que você orar te torna mais forte e mais resistente à dor? Segundo, aumenta a capacidade cerebral. O cérebro fica mais ativo, fica mais vivo, fica como é que eu vou dizer? Fica mais ativo. Ele age com mais rapidez na oração. Terceiro, melhora a concentração. Se você tem problema de concentração, se os adolescentes têm problema de concentração, vai orar, porque a oração melhora o seu poder de concentração. Ele ativa o cérebro e ele melhora, a pessoa começa a se concentrar melhor, começa a prestar mais atenção, a ler melhor. Vai fazer uma prova essa semana, ora. E não é orar para pedir para que Deus me ajude a fazer a prova, eu não estudei. Não, aí não dá. Aí o cérebro vai estar a 1000, mas você não vai saber nada. Mas tem uma prova para fazer, está estudando, vai para a escola, ora, tem um tempo de oração, vai melhorar a sua concentração. Quarto efeito da oração no cérebro, aumenta a felicidade. A pessoa que ora mais se sente mais feliz, se sente mais alegre, se sente mais disposta, porque traz a sensação de paz, por causa da dopamina. Quinto, descansa. O poder que traz de descanso é maior que o descanso do sono. Olha que coisa boa. Quando você ora, você está ali orando, e aí você descansa, porque você descansa no Senhor. Quando você descansa no Senhor, você tem um descanso melhor que o sono. Agora imagina você dormir orando. Oh, maravilha, perfeito, né? Vai acordar, Só que geralmente quando a gente dorme orando, a gente acorda no outro dia orando, né? Parece que está continuando a oração ainda e não terminou ela ainda, né? Mas ela traz a sensação de descanso. Sexto, melhora a autoestima.
A pessoa que ora ativa o cérebro e a autoestima fica melhor. Por quê? Porque acontece algo que é liberado também na oração, que é chamado o hormônio do amor, que é a ocitocina, que é quando nós fazemos algo de bom, quando nós vamos fazer uma ação social, que você está lá limpando a casa de alguém, levando um benefício para alguém, levando uma cesta básica, você não volta de lá feliz, você não volta de lá faceiro, você não volta de lá, que legal, fizemos, olha só, a pessoa gostou, e parece que tu fica mais feliz que a pessoa que recebeu. Por quê? Porque quando você faz isso, você libera a ocitocina, e aí você começa a gostar mais daquilo, que é o hormônio que a mãe libera com o filho na hora do parto. Ela está morrendo de dor, é uma loucura aquela dor do parto, mas quando ela recebe o filho nos braços, parece que a dor foi embora. Ela ama aquela criança que provocou dor nela. Ela não consegue odiar que provocou dor. Viu, Fê? Vai te preparando. Vai amar a dor. É liberado. Por quê? Porque você ora, você tem autoestima, e a autoestima é o que libera a ocitocina. E sétimo, melhora a capacidade de tomar decisões. Você tomar uma decisão, precisa resolver algum problema, não sabe o que fazer, vai orar. Porque a ciência comprova aquilo que nós já falamos. Ora que Deus responde e você consegue tomar decisões. Porque na hora que você vai tomar decisão, você vai sentir paz. Você vai dizer, Senhor, abençoa essa decisão, eu preciso tomar essa decisão. E de repente vem uma luz sobre você. Os benefícios que a oração traz. Então não é você rejeitando aquilo que o mundo oferece que você vai ser menos. Não, na verdade você está recebendo um plus. Você está recebendo uma injeção de ânimo, de bênção. Porque o servo de Deus, a postura de um servo de Deus também é dizer não. Amém? Amém. Versículo 17. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e de sonhos. Um servo de Deus anda na sabedoria de Deus e na inteligência intelectual, emocional e espiritual. Em meio a essa sociedade pluralista, idólatra e que rejeita Deus, cada um de nós precisa exercer os dons e a capacidade que Deus nos der. Daniel exerceu o dom e a capacidade que Deus deu para ele numa sociedade de ímpios. Muitas vezes a gente quer o dom de Deus, mas quer deixar fechado no clube, quer deixar fechado nas 4 paredes, quer deixar fechado não, é só para crente, e se não for crente, não deve ganhar, não deve merecer. Não, Deus nos deu o dom, os dons, as capacidades para exercer na arena pública, para ir lá fazer diferença na empresa, para fazer diferença lá no trabalho, para fazer diferença lá na sociedade, lá no parque, lá na praça, lá com os amigos, lá na escola, lá na faculdade. Devemos exercer, colocar em prática os dons que Deus nos deu, nos capacitou para abençoar as pessoas da sociedade. Agora, em meio à pandemia, a tragédia, né? É uma catástrofe que é quase como uma pandemia, né? Mas só que é local. Tem pessoas que estão surpresas com a igreja de Taquara, porque nós estamos fazendo para a sociedade, não para nós. Porque aqui, graças a Deus, ninguém foi atingido como os outros irmãos foram. E nós estamos indo fazer para aquele que não faz parte do arraial de Deus. E muitos estão surpresos com isso. E perguntam, e me ligam para saber o que nós estamos precisando para a gente poder continuar o trabalho. Quantos aí foram atingidos? Como é que está a igreja? Não, a igreja está tudo bem. Está tudo bem, tá? Mas nós estamos fazendo para a sociedade. Mas e se nós fizéssemos uma palestra e tal? Não.
Não adianta, não é para a igreja. As pessoas nem sei se viriam, porque também não é nem na nossa cidade. Nós estamos indo a Três Coroas, a igrejinha. Ai, que bênção, que bacana. As pessoas ficam surpresas. Por quê? Porque nós devemos usar os dons e talentos e capacidade para abençoar a sociedade. Amém? Assim como Daniel fez. Mas o servo de Deus, ele vai usar essa sabedoria e vai usar a inteligência intelectual, emocional e espiritual. Inteligência intelectual é importantíssima cada um de nós exercer. Do nosso intelecto, da nossa mente, da nossa inteligência que nós conhecemos. Para isso precisamos estudar. Eu incentivo você, eu incentivo os jovens, estude, faça uma faculdade, se especialize, busque especialização. Para você que depende que está parado e não sabe se vai ou se fica, vai estudar, porque mente parada adormece. Você precisa ativar ela, você precisa mexer com a inteligência intelectual, você precisa ter um intelecto ativo, para ter respostas quando precisar, para ter soluções quando precisar, para saber raciocinar. Então vai estudar, exerça, ative esse cérebro, estudando, indo fazer uma faculdade, um curso, uma especialização, não fique parado no tempo. A inteligência emocional é importantíssima nas relações interpessoais. Inteligência emocional. A inteligência emocional melhora os índices de depressão, melhora os distúrbios emocionais e alimentares. A inteligência emocional melhora os resultados na vida, melhora resultados financeiros e profissionais. A inteligência emocional, as emoções, melhora os relacionamentos entre pessoas, melhora o relacionamento na família, no casal. Porque a inteligência emocional, porque quem não exerce a inteligência emocional, geralmente está sempre mal, está sempre frustrado, está sempre cabisbaixo, porque não sabe lidar com as suas emoções, não sabe lidar com uma frustração, não sabe lidar com uma perda, não sabe lidar com algo triste que aconteceu, e ele cai, e fica mal. Por quê? Porque falta inteligência emocional. Mas como melhorar essa inteligência? Como melhorar a inteligência emocional na nossa vida? Primeira coisa que você precisa fazer para melhorar a sua inteligência emocional é avaliar as suas emoções, avaliar os seus pensamentos. Porque às vezes quando nós estamos cabisbaixo, a tendência é ficar mais cabisbaixo ainda, é se afundar. Já viu uma pessoa que está triste? Ela fica cada vez mais triste, até de repente já está numa depressão, porque ela se afunda na tristeza dela. Ela não usa inteligência emocional, e ela vai se afundando, ela começa a conversar só coisas ruins, ela começa a procurar pessoas que têm problemas também, ou que vão ouvir o problema dela e vão achar que é isso mesmo, tem mais é que sofrer mesmo, e ela vai cada vez caindo mais. Então, para melhorar isso, eu preciso avaliar os pensamentos. Que tipo de emoção que eu estou tendo? Que tipo de pensamento é esse? Essa minha emoção, esse meu pensamento é um pensamento de ira, de raiva? É um pensamento, é um sentimento pecaminoso? Vai me levar ao pecado? Vai me levar ao erro? Que tipo de pensamento é esse? Que sentimento é esse que eu estou tendo? Que emoção é essa que está me levando a isso? Inteligência emocional. Lidar com as emoções com inteligência. Saber lidar. Vai ter momentos que vamos ficar tristes? Vai ter. A tristeza precisa acontecer? Também precisa. Também temos os momentos de tristeza. Também temos os momentos de luto. E o luto faz parte. O luto é importante ter o luto. Não só de alguém que falece. Mas nós temos luto, por exemplo, de uma perda de trabalho. A pessoa fica em luto. Ela cai numa tristeza que é difícil, porque ela não esperava que ia perder aquele trabalho. E ela precisa ter aquele momento de luto. A pessoa que perde alguém precisa ter um momento de luto. E o momento de luto de uma pessoa que perde um parente não é o mesmo momento de uma outra pessoa. As pessoas têm o seu tempo de luto. Elas precisam passar por isso, mas com a sua inteligência emocional, ela sabe que isso vai acontecer, mas no momento isso precisa acabar.
ela age com a inteligência emocional, ela lida com seus pensamentos, ela vai avalie os seus pensamentos, as suas emoções, identifique se as emoções são negativas ou positivas, se ela pode continuar ou se ela não pode continuar. Não permita que as emoções controlem você, não permita que o orgulho domine você, não permita que a raiva domine você, não permita que as frustrações dominem você. A maior virtude de um cristão autêntico é a humildade. A maior virtude de um cristão autêntico é a humildade. Humildade quando eu sei muito e o outro não sabe, eu devo me igualar a ele, para que ele não se sinta mal. E humildade também quando eu não sei tanto, mas eu aceito receber de quem sabe. Humildade até de ouvir quem sabe menos do que eu. Isso eu estou sendo humilde, inteligente e empático. Porque uma hora você vai encontrar alguém que sabe mais do que você, e você também gostaria que essa pessoa te ouvisse. Então a humildade, ela é a maior virtude de um cristão autêntico. Seja humilde na hora da crítica, seja humilde na hora do sucesso, seja humilde na hora dos desafios. Amém? Amém. E a inteligência espiritual. Esse texto fala que Daniel interpretava visões e sonhos. Ele tinha algo diferente. Ele tinha uma inteligência espiritual. Precisamos urgentemente, igreja, urgentemente desenvolver a inteligência espiritual. Pois toda a nossa vida está regida nesses 3 aspectos. Toda a nossa vida está regida pela inteligência intelectual, emocional e espiritual. Nós precisamos entrar em equilíbrio no físico, no emocional e no espiritual. Precisamos desenvolver uma inteligência espiritual e perceber quando é espiritual, quando a coisa precisa ser ligado ao alerta. Porque na inteligência emocional, se eu permito que essa ira venha, essa ira se torna espiritual, porque aí o pecado abraça ela e você está xingando alguém, você está batendo em alguém, você está expulsando alguém, você está espraguejando alguém. Então precisamos de uma inteligência espiritual e perceber, é espiritual isso. Tem algum agente aqui querendo fazer a gente brigar, tem algum agente aqui fazendo a gente desistir, tem algum agente aqui fazendo a gente mudar, tem alguém aqui querendo que eu não faça isso. Precisamos ter inteligência espiritual, buscar inteligência espiritual, e essa inteligência espiritual a gente busca no Espírito Santo de Deus. Precisamos estar mais próximo dele, precisamos buscar uma vida de oração, uma vida de entrega de atividades, exercícios espirituais. No versículo 21, diz: Daniel permaneceu ali até os primeiros anos do rei Ciro. Uma postura correta de um servo de Deus pode levar a pessoa a lugares privilegiados. A postura correta de um servo de Deus leva na direção de lugares privilegiados. Devido saber usar a inteligência que Deus deu a Daniel, ele teve um lugar privilegiado no palácio, e ele viveu no palácio. E o mais interessante que diz é que ele viveu até o reinado do rei Ciro. O que aconteceu no reinado do rei Ciro? O povo judeu voltou para Israel. Então Daniel experimentou a promessa de Deus, a promessa que Jeremias disse, que eles seriam levados cativos para a Babilônia e ficariam 70 anos cativos. Daniel creu na promessa e ficou vivo, crendo que ele ia ser liberto junto com o povo. Então ele viveu na Babilônia até o decreto do rei Ciro, voltando para Jerusalém. Ele viveu no palácio, ele não viveu na miséria, ele não viveu em lugares
inóspitos. Ele não viveu de forma ruim, sendo oprimido na Babilônia. Ele viveu num lugar de privilégio. Porque tudo que ele fazia em nome de Deus. Ele fazia pela vontade de Deus. De repente os homens não estavam vendo o que ele estava fazendo, mas Deus estava vendo o que ele estava fazendo. Os homens não viam o tempo que ele dava, que ele se entregava em oração, e quando viram, quiseram acusar ele, e levou ele para a cova dos leões. Mas Deus estava vendo o que ele estava fazendo no particular. Deus estava vendo a entrega que ele estava tendo. Deus estava vendo que a postura correta dele ia levar ele longe, porque Deus estava com ele. Nada que você faz em direção à vontade de Deus vai levar você para o lado errado, mas vai levar você para o lado de Deus. E aconteceu que ele passou os 70 anos na Babilônia, no palácio. E olha só o que diz Provérbios 22, 29. Veja, você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para gente obscura. Deixa eu dizer duas coisas para você. Primeiro, o que você está fazendo no secreto e ninguém está vendo, Deus está vendo. E uma hora Deus vai se levantar e vai abençoar você. Uma hora esse sacrifício que você está fazendo vai ser recompensado por Deus. Uma hora esse não que você está dizendo vai ser recompensado por Deus. Uma hora essa dificuldade que você está enfrentando por fazer a vontade de Deus vai ser recompensado por Deus. Porque a palavra diz: você já observou um homem habilidoso no seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para gente obscura. Eu quero que você faça essa oração comigo. Como assim oração, pastor? É a palavra de Deus. Eu quero que... Bota no telão para nós o versículo, Samuel. Provérbios 22, 29. Ali está escrito: você já observou alguém habilidoso em seu trabalho? Ele se apresentará diante de reis e não se apresentará diante de gente desconhecida. Essa versão, coloca na NAA para ver se fica melhor. Ou qual é a outra versão que está disponível aí? Eu quero que você faça essa oração, vamos ver. Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele disse: não, deixa lá na NVI mesmo, tá? Deixa lá. Olha só o que eu quero que você faça nessa noite, e você faça isso em casa, e você faça isso com a sua Bíblia. Comece a orar os textos da Bíblia para você. Então, olha só como que eu vou orar esse texto, e todos nós vamos orar junto a ele. Você já viu Daniel na sua obra? Perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Não, bota lá na NVI, que é a que estava antes. Aí. Então, agora, quando você olhar, quando você lê e dizer assim, ó, você já observou alguém, você vai dizer o seu nome. Então, eu vou falar de novo. Você já observou Daniel, habilidoso em seu trabalho? Ele se apresentará diante de reis e não se apresentará diante de gente desconhecida. Você recebe essa palavra? Amém? Então vamos ler juntos, todos juntos. Quando for alguém, você diz o seu nome. Vamos lá. Você já observou Daniel habilidoso em seu trabalho? Ele se apresentará diante de reis e não se apresentará diante de gente desconhecida. Amém? Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Ore isso em casa, ore isso na sua vida, declare isso, que você não trabalhará para gente obscura, você não trabalhará para gente desonesta, você não trabalhará para gente que não vai olhar para você e valorizar o seu trabalho, mas você está trabalhando para o Senhor, e esse Senhor que está com você vai te promover o serviço real. Amém? Amém. E caminhando para o final, no capítulo 3, que é o que acontece com a vida dos três amigos.
Ananias, Misael e Azarias, aonde os babilônios mudaram o nome deles para Mesaque, Sadraque e Abednego, mas o nome deles não é esse, o nome deles é Ananias, Misael e Azarias. Aconteceu que eles não se prostraram para a estátua que Nabucodonosor fez, e Nabucodonosor disse que quem não se prostrar vai para a fornalha. E aí eles foram acusados de ir para a fornalha. Você conhece a história? E aí eles estão na fornalha, e aí lá dentro aparece um quarto homem, eles são livres, libertos da fornalha. Mas vamos observar aqui o que diz o versículo 16 e 17. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei Nabucodonosor: não precisamos defender-nos diante de ti. Se fomos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Quem serve a um Deus verdadeiro, confia nele até as últimas consequências. Eles tiveram uma atitude de confiança, e isso é fé. Uma atitude de confiança. Eles confiaram em Deus na adversidade, confiaram em Deus na dificuldade, confiaram em Deus no problema, confiaram em Deus na tragédia, confiaram em Deus na desgraça. Você pode dizer: os meus olhos não estão vendo nada além de perda, os meus olhos não estão vendo nada além de desgraça, de tragédia, de dificuldade, de problema. Eu estou vendo tudo ruim na minha volta. Porém, a minha fé diz que Deus está comigo, que confio na provisão e na providência dEle. Porque os seus olhos podem estar vendo tudo de ruim, os seus olhos podem estar vendo só o problema, mas o mais importante é que o seu coração continua confiando em Deus. Esses homens olharam e viram uma fornalha pegando fogo. Eles iam morrer queimados, mas eles olharam para a fornalha e talvez conjecturando, né? Eles disseram: eu estou vendo fogo, eu estou vendo a chama, eu estou vendo a desgraça, eu estou vendo a morte, eu estou vendo a ruína, mas o meu coração diz que eu confio em Deus. Porque eles disseram para Nabucodonosor: se fomos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos e nos livrará. Confiança, confiança e fé, confiança e fé, confiança e fé. Meus olhos estão vendo problema, porém meu coração está vendo Deus. Meus olhos estão vendo desgraça, mas meu coração está vendo Deus. Meus olhos estão vendo dificuldade, mas meu coração está vendo Deus, porque Ele fará alguma coisa. E por último, no versículo 18, eles continuam falando, eles falam: mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Quem serve a Deus, quem serve a um Deus verdadeiro, é fiel até as últimas consequências. O verdadeiro servo de Deus é fiel, mesmo que Deus não faça o que Ele gostaria que fizesse, mesmo que Deus não fizesse o que fez na Babilônia. Eles falaram: nós temos certeza que Deus vai livrar, mas se Ele não livrar, nós não vamos nos prostrar a outros deuses, nós continuamos confiando nele. A vontade de Deus sempre vai prevalecer nas nossas vidas, gente. A vontade de Deus sempre vai prevalecer, porque o verdadeiro servo de Deus é fiel, mesmo que Deus não faça o que Ele gostaria que fizesse. Mas eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é Deus, e eu continuo servindo a Ele. E olha a promessa que tem em Apocalipse 2:10: não tenha medo
do que você está prestes a sofrer. Receba isso para você nessa noite. Não tenha medo o que você está prestes a sofrer. Saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Mesmo servindo perseguição, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo afligido, mesmo sendo esmagado, Deus está dizendo que essa pressão dura só 10 dias. Mas se você for fiel nesses 10 dias, eu te darei a coroa da vida. E a segunda promessa em Apocalipse 3:10, falando para nós hoje, para a igreja de Taquara hoje, para você hoje: visto que você guardou a minha palavra da exortação e da perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Guarde em você, guarde em você, guarde no seu coração. Ele está dizendo: você que guardou, guarde em você, nas suas atitudes, na sua postura, a palavra de Deus, que Ele também guardará você na hora da provação. Guarde no seu coração, guarde na sua mente, guarde na sua postura, guarde nas suas atitudes. A primeira parte do texto que nós lemos, do versículo 16 a 17, fala da fidelidade de Deus conosco e para com aqueles que confiam nele. Fala de: eu sei que Deus vai fazer. Fala da fidelidade de Deus para nós, para com cada um de nós. E a segunda parte do versículo 18 fala da nossa fidelidade para com Deus. Porque mesmo que Ele não fizer, eu continuo confiando nele. Mesmo que Ele não fizer, eu continuo adorando Ele. Mesmo que esse problema não acabar, eu continuo nele. Mesmo que a dor não que essa dor não passe, eu continuo confiando nele. Mesmo que o emprego que eu quero não venha, eu continuo confiando nele. Mesmo que o problema não acabe, eu continuo confiando nele. A nossa integridade deve ser inegociável. Então, fechando, o mundo à nossa volta, gente, é um mundo sem Deus. É um mundo que deseja nos calar, nos cegar, cegar a nossa fé, cegar nosso entendimento, calar a nossa fé. Não negocie a sua fé. Não importa onde você vai estar, não negocie a sua fé. A nossa fé não tem preço. O nosso caráter não tem preço. Ou o seu caráter tem preço? Não tem preço. Você não é produto do meio. Você não deve ser influenciado pelo meio. Mas eu e você devemos influenciar o meio e transformar o meio. Cuide do seu coração. Trabalhe e desenvolva a inteligência intelectual. Trabalhe e desenvolva a inteligência emocional. Trabalhe e desenvolva a inteligência espiritual. A sua fé e sua fidelidade a Deus será provada na dificuldade. É na dificuldade que você vai ser provado. É na dificuldade que você mostra quem é. É na dificuldade que você diz quem serve. É na dificuldade que seu caráter aparece. Você vai ser provado. A sua fé, a sua fidelidade serão provadas na hora da dificuldade. Seja íntegro. Tenha uma postura de um verdadeiro servo de Deus em qualquer circunstância. E a palavra me promete: se você for fiel até a morte, você receberá a coroa da vida. Amém? Amém. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Vamos orar a Deus.